Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Amélia Naomi, vereador Zé Luiz, vereador Tomás Henrique, vereador Walter Hayashi, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcelo Garcia, vereador Renato Santiago, vereador Lino Bispo, vereador Júnior da Farmácia, vereador Dr. José Cláudio, vereador Marcão da Academia, vereadora Dulce Rita, vereador Roberto Chagas, vereador Fabião Zagueiro, vereador Robertinho da Padaria, vereador Rogério da Cacém e vereador Rafael Pascucci. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 80ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, no termo de inventários, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Vai falar, Zé? Peço então já ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo 12237/2022, proposta de emenda à Lei Orgânica número 6/2022. A autoria vereadores Tomás Henrique, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago e Walter Hayashi. Altera a redação no artigo 21 da Lei Orgânica do Município e acrescenta a linha A ao inciso 27 no mesmo artigo. Comissões Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 9/2/2023. Processo número 12303/2022, projeto de lei número 392/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Institui política visando permitir estudos e esforços para possível concessão de benefícios em relação ao IPTU, ISSQN, outros tributos e taxas municipais, a fim de permitir minorar os prejuízos suportados pelos empresários e comerciantes do centro da cidade em decorrência das obras de revitalização e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 9/2/2023. Processo número 12321/2022, projeto de lei número 393/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados pelo causador do acidente no município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Saúde, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 9/2/2023. Processo número 12322/2022, projeto de lei número 394/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o evento Virada Esportiva, a ser realizado no mês de setembro. Comissões Justiça, Economia e Esportes, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 9/2/2023. Processo número 12362/2022, projeto de decreto legislativo número 57/2022, de autoria do vereador Rogério da Cacém. Concede o título de cidadão joseense ao mestre Luiz Carlos Dagmar. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 9/2/2023. Processo número 12369/2022, projeto de lei número 395/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia.
Autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa Municipal de Inclusão da Pessoa Idosa em Comunicação Digital, em São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 9/2/2023. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, bom dia aos vereadores, à população que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores e o adiamento também, solicito, senhor presidente, o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: do processo 492/2021, processo 825/2021, processo número 1082, repetindo, vou repetir aqui, solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: do processo 492/2021, processo número 8225/2021, processo número 1002/2022 e do processo 2837/2022. Solicito ainda, senhor presidente, a inclusão para leitura do processo número 12437/2022. Solicito para inclusão para votação do processo número 7219/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi, e do processo número 7220/2022, também de autoria da vereadora Amélia Naomi. São esses os pedidos, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Vai falar, doutor? Faça a leitura do processo, a leitura desse processo incluído, então, o vereador. Só um minutinho. Processo número 12437/2022, projeto de resolução número 5/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, dispõe sobre a alteração do artigo 57 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Campos. Resolução número 5, de 1º de dezembro de 1983. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 9/2/2023. Vereador, com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui só comunicar aos senhores que eu falei na terça-feira passada que nós estávamos aí aguardando uns documentos que a Sabesp teria que mandar para essa casa. Como nós não recebemos, estamos fazendo um novo ofício pedindo à Sabesp que encaminhe a essa casa os documentos que nós precisamos para o relatório final da nossa comissão especial de inquérito. Só então a título de informação. E quero também aproveitar e pedir um minuto de silêncio para Salomão Rodrigues Costa. Ele faleceu na última segunda-feira, vítima de um infarto, funcionário lá da paróquia São Bento, Jardim Morumbi. Salomão Rodrigues Costa. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, também solicitar aqui um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Laulindo Sasaki, falecido anteontem, 77 anos. Ele foi gerente da Canebo e trabalhou na prefeitura também, uma pessoa extremamente bondosa, o Laulindo Sasaki, faleceu. Laulindo Sasaki, faleceu ontem, morador lá da região sul. Então a nossa homenagem aí, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Esperemos a sessão, então. Acabou? Esperemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta.
Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, solicito a prorrogação da sessão por 90 minutos, conforme dispõe o parágrafo 6º do artigo 88 do Regimento Interno. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereador favorável, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Bom, vamos passar então a votação da tramitação então da sessão de quinta-feira. Em votação a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 10.954/2022. Projeto de lei 351/2022, de autoria do vereador Fernando Petit Júnior da Farmácia, Tomás Henrique. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão que faça a leitura, por favor, da tramitação. Emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 10.954/2022, projeto de lei número 351/2022, de autoria dos vereadores Fernando Petit Júnior da Farmácia e Tomás Henrique. Altera o artigo 4º e promove adequações às normas da técnica legislativa. Comissões Justiça, Economia e Educação. O rito é ordinário. Senhor presidente. Em discussão, a redação final ao processo número 10.498/2022, projeto de lei 343/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vai falar? Em votação, o processo. O vereador favorável permaneça em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 7277/2022, projeto de lei 229/2022, de autoria do vereador Júnior da Farmácia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, processo número 7744/2022, projeto de lei 263/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia, inscrito para falar no processo. Vereador Marcelo Garcia, inscrito para falar no processo.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e venho aqui colocar a apreciação um importante projeto sobre templos religiosos. Eu que, antes mesmo de ser vereador, sou um defensor da causa, do Evangelho, e todos aqueles que pregam a palavra de Deus, mesmo em tempos de pandemia, lutei para que os templos estivessem abertos, porque no meu entender, mesmo em tempos de guerra, as igrejas, os templos devem funcionar. Então eu venho colocar a apreciação dos nobres vereadores, submetendo a esta colenda da Casa de Leis o presente projeto de lei que determina multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar ou perturbar culto religioso no âmbito do município de São José dos Campos. Inicialmente, cumpre informar que a proposição tem como objetivo a proteção dos cultos religiosos, aplicando multas administrativas a quem invadir, impedir ou ocupar. Infelizmente, não são raros os casos de intolerância religiosa praticada contra diversos segmentos religiosos, independente da crença. Que isso fique bem claro aqui, que o meu projeto de lei é para os templos, independente da religião, independente da crença, porque nós acreditamos que quando uma pessoa vai a um culto ou uma missa, uma igreja, naquele momento de fé, naquele momento que ele quer ter paz, ele quer ter ali também tranquilidade. Então, o que nós estamos propondo aqui realmente é um momento de proteção. A própria Constituição Federal assegura o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção deles, bem como garante a assistência religiosa para todos, sem distinção de qualquer natureza, conforme o artigo 5º, incisos 6º e 7º da Constituição Federal. Então, peço aqui aos nobres pares, que este é um importante projeto em tempos difíceis que nós estamos vivendo, e coloco aqui a apreciação dos nobres vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Informa os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam com a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam com a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Justificativo? Com a palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, em tempo, eu solicito a inclusão para a leitura do processo número 12485/2022, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereador Saulares, permaneça com a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão de Clemi que faça a leitura, por favor, desse processo que foi votado, que foi incluído para a leitura. Processo número 12485/2022, projeto de lei complementar número 18/2022, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 612, de 30 de novembro de 2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas 2/2/2023. Em discussão, o processo número 9646/2022, projeto de lei
320/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 10.208/2022. Projeto de lei 337/2022. De autoria do vereador José Luiz. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 7219/2022, projeto de decreto legislativo 35/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 7220/2022, projeto de decreto legislativo número 36/2022, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Suspendemos a sessão, então, para organização de pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, solicito a inclusão para leitura e votação do processo número 12.494/2022 e do processo número 12.495/2022. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos processos. Processo número 12.494/2022, projeto de resolução número 6/2022, de autoria da mesa diretora. Fixa a partir de 1º de janeiro de 2025 a remuneração dos vereadores da Câmara Municipal. Comissões Justiça e Economia. O rito é urgente. Término do prazo para emendas 2/2/2023. Processo número 12.495/2022, projeto de resolução número 7/2022, de autoria da mesa diretora. E institui o pagamento do 13º aos vereadores da Câmara Municipal a contar da legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2025. Comissões Justiça e Economia. O rito é urgente. Término do prazo para emendas 2/2/2023. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.
Reaberta a presente sessão. Em discussão, o processo 12.494/2022, projeto de resolução número 6/2022, de autoria da mesa diretora. Informo aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos vereadores se abre mão do prazo de emenda. Fica para aí, Val. Sem manifestações. Nenhuma manifestação contrária, então o processo está em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Seis votos contrários, uma abstenção. 6 votos contrários, uma abstenção. O projeto está aprovado. Em discussão, o processo número 12.495/2022, projeto de resolução número 7/2022, de autoria da mesa diretora. Informo aos vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os novos vereadores que abrem mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Sem manifestações, então o processo está em condição de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 3 votos contrários. 3 votos contrários, o projeto está aprovado. Passaremos então agora um minuto de silêncio a pedido do vereador Lino Bispo e do vereador Walter Hayashi. Pelo passamento do senhor Salomão Rodrigues Costa e do senhor Laulindo Sakaki. Daí? Daqui, Mélia. Qual é o nome dela? Calma. Calma. Fora de casa, peraí. Agora tem que achar o nome dela. Senhor presidente, gostaria aqui de pedir um minuto de silêncio para a doutora Maria das Graças Freitas, pediatra, trabalhou no Sindicato dos Metalúrgicos por muitos anos, infelizmente veio a falecer no dia de ontem. Ela também trabalhou na Santa Casa como pediatra, então quero aqui fazer as nossas homenagens da Câmara Municipal. Também um minuto de silêncio a pedido da vereadora Amélia Naomi, para a doutora Maria das Graças Freitas. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.